Olá, como vocês já sabem, sou Gildo Azevedo, professor de filosofia há 9 anos e faz 12 anos que eu estou nessa peleita. Hoje eu trouxe o livro Alfa 2 da Metafísica e fiz um estudo do terceiro e do quarto capítulo do livro Alfa 9.2 da Metafísica. Eu selecionei 6 trechos dos 2 parágrafos. E em cima desses 2 textos é que vamos tentar compreender o pensamento de Aristóteles. Ele começa basicamente assim. Com que fim cada coisa deve ser feita? Fim esse que é o bem da respectiva coisa e, de modo geral, o bem supremo da natureza como um nome em apreço cabe à mesma ciência. Deve ela ser uma ciência que investigue os primeiros princípios e causas, pois o bem, isto é, a finalidade de uma causa. Aqui ele está procurando, está terminando aqueles 6 pontos que Aristóteles fez no livro Alfa 2.1 sobre quem seria o sapiente, sobre quem tinha a teoria e a prática, não só a teoria, mas também a prática, não só a prática, mas também a teoria. E ele está procurando essa ciência das causas e princípios primeiros, que é aquela ciência que tem as características, principalmente. Quem tem o conhecimento sabe ensinar, são palavras de Aristóteles. Que a filosofia não é uma ciência prática. Vê-se claramente pela própria história dos primeiros filósofos. Com efeito, foi pela admiração que os homens começaram a filosofar, tanto no princípio como no agora. A palavra principal aqui é admiração. Aristóteles também fala espanto. O homem, quando se espantou com a natureza e admirou a natureza foi assim que os primeiros homens começaram a filosofar. Mas, óbvias, avançaram pouco e enunciaram problemas a respeito das maiores, como o fenômeno da Lua, do Sol e das estrelas, assim como a gênese do universo. E o homem, por isso, o amigo dos mitos, em certo sentido, um filósofo, pois também o mito é tecido de maravilhas. Filosofaram para fugir à ignorância é evidente. A questão da ainda é sobre a perplexidade, a admiração. Os antigos escreveram seus mitos. De Tales de Mileto na filosofia espantado, como é que as plantas surgiam, que não era do nada, que devia ter um elemento além da semente dela, porque uma semente só ela não germina. Ela deve ter algum pouco d'água se ela for enfiada na terra. Está claro, pois, que nós não o
buscamos com a mira posta em qualquer outra vantagem. Mas, assim como declaramos, livre o homem que existe para si mesmo e não para um outro, assim também cultivando esta ciência como a única livre, pois só ela tem em si o seu próprio fim. A filosofia tem o seu próprio fim, diferente das outras ciências e artes. Só essa ciência tem ambas as qualidades requeridas. Primeiro, dizemos que Deus é uma das causas de todas as coisas, um dos primeiros princípios. E dois, uma tal ciência, só Deus a pode possuir, ou Deus mais do que qualquer outro. As outras ciências, em verdade, são mais necessárias do que esta, porém, nenhuma é melhor. A melhor ciência é a filosofia, e os deuses estão ao favor do filósofo, daquele que se espanta e procura o porquê daquilo. Pois a todos aqueles que ainda não encontraram a razão disso, parece maravilhoso de alguma coisa, mas devemos terminar no estado contrário e melhor. Segundo o provérbio como nestes exemplos, quando os homens são instruídos das causas, por nada causaria maior surpresa a um geômetra do que ver a diagonal tornar-se comensurável, a diagonal do quadrado tornar-se mensurável. Pois todos aqueles que é mensurável, fica assim definida a natureza da ciência que buscamos, bem como a meta que deve propor-se a nossa investigação. A investigação do primeiro e do segundo parágrafo do livro Alfa 2 foi uma investigação para se buscar alguém que tivesse ciência, não no sentido moderno, mas tivesse o saber daquilo que ele faz. Se ele não tiver o saber daquilo que ele faz, ele é um mero reprodutor e não pode ser reprodutor de imagens e não pode ser considerado como um cientista ou como aqueles que buscam as causas primeiras, que são os filósofos.